Graças para os meus irmãos, tudo bom? Aqui que eu falo é o Sabino. Vou seguir a nossa leitura. Hoje vou fazer um pouco diferente. Vou colocar os textos aqui, as informações aqui e vou falando aqui com você, conversando aqui com você. Capítulo 19 é o que nós vamos seguir. Ele basicamente vai dizer no primeiro versículo que então Pilatos mandou açoitar Jesus. Essa é aquela famosa passagem em que Jesus ele sofre açoites, ele sofre agressões com um chicote. Tá? Esse chicote também conhecido como azorrague. Dizem que ele era feito de pontas de ossos e pedaços de ferro. Tá? O que acontece é que Jesus então ele sofre esse açoite, mas ainda temos uma observação a fazer sobre Pilatos. Pilatos ele continua cometendo injustiça e por que ele faz isso? Justamente para manter a sua popularidade com os judeus. Você já viu que ele não encontra crime algum, ele não consegue identificar nenhuma criminalidade em Jesus, mas ele continua com Jesus sendo interrogado, enviando, em outras passagens vai dizer que ele envia para Herodes, é devolvido, mas eles não conseguem chegar então em um veredito e dizer, olha, tem um crime nesse homem. Então, o que nós percebemos é que, para que ele mantenha a sua popularidade, ele faz a vontade daqueles que o mantêm. Isso você já consegue perceber que ele continua alimentando, então, a sua injustiça. E eu te pergunto, você já viu isso em algum lugar no Brasil? Sim, isso é comum, tá? Não é somente nos nossos tempos, isso é antigo. Para que o político ele mantenha a sua popularidade, ele continua cometendo injustiça para agradar um grupo de pessoas. Independentemente se aquilo é certo ou errado, ele quer agradar o seu público. Isso acontece, isso sempre aconteceu. Sem falar de lado A, lado B, nós estamos falando aqui de jogada política. Então ele continua mantendo a sua justiça para poder agradar as pessoas. Você vai perceber então que no versículo 4 vai dizer o seguinte, olha, mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Então ele está dizendo, olha, eu não acho nele motivo algum de acusação. No versículo 6 ele diz, olha, ao vê-lo os chefes sacerdotes, os guardas gritaram, crucificam, crucificam. Mas Pilatos respondeu, levem-nos você e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. E vai ter também o versículo 15, você vai ver que Pilatos ele acaba lavando as mãos, dizendo, eu não encontro nele crime algum. Isso é um homem que está vendo a injustiça, mas ele não se posiciona contra a injustiça. Então logo você precisa entender que esse problema é de hoje? Não. É antes de Jesus? É nos tempos de Jesus? Não. É antes de Jesus, é da humanidade. Isso por causa de quê? Por causa do pecado. Nós não podemos esquecer disso. Toda injustiça, toda maldade, ele é proveniente do pecado. E Pilatos também é esse homem do pecado. Tá? Ele faz isso e faz isso naturalmente para manter a sua popularidade. Isso acontece hoje? Acontece. O que nós temos que fazer? Continuar pregando a justiça, a verdade, vivendo em Deus, pregando para as pessoas a verdade, a justiça, o juízo, a salvação, para que as pessoas saiam desse domínio do diabo. Outra coisa que você vai ver no versículo de número 2, vai dizer, olha, os soldados teceram a coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Na cabeça de quem? De Jesus. Vestiam com uma capa de púrpura e chegando-se a ele, disse, salve rei dos judeus, e batiam nele no rosto. Então veja, os soldados, e você vai ver que eles, uns fizeram sorte para que se cumprisse a escritura, tá? Nós sabemos disso, e outros eles rasgaram, o tecido eles rasgaram, tá? Ou dividiram entre si, mas o tecido em que ele era um tecido único, eles jogaram sorte, para que se cumprisse a escritura. Mas veja bem, Jesus ele é o quê? Repita, escarnecido, envergonhado, zombam dele. Se você ler Isaías 53, você vai ver que não encontraram beleza alguma nele. Ele foi humilhado, ele foi escarnecido e tudo isso, irmãos, ele foi como uma ovelha ao matadouro. Isso nós já sabemos, tá? Nós já ouvimos isso. Só que Jesus, irmãos, ele ensina algo pra gente também. Ele ensina algo que nós precisamos aprender como cristão.
que é o quê? É sofrer, muitas das vezes, aquilo que nós temos que sofrer, passar pelo dano. Ah, mas você está comparando o sofrimento de Jesus com o seu? Não, mas tem muitas coisas que nós precisamos passar e nós não suportamos. Nós não aceitamos humilhação, nós não aceitamos ser escarnecido, nós não aceitamos passar por isso porque nós somos filhos de Deus. Mas Jesus, várias vezes, o que ele diz? Toma a sua cruz e siga. Se bater no lado da sua face, você dê a outra. Se mandar você andar uma milha, ande duas. Então Jesus, ele está ensinando uma coisa aqui para nós, que é: aprenda também a sofrer o dano. Ele já tinha falado com o pai: é chegado o quê? A minha hora. E como chegou a hora dele, o que ele faz, irmãos? Ele vai. Ah, mas ele começou a ser humilhado. Ele poderia realmente, como ele disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, o meu exército lutaria por mim. Mas nesse caso, ele, como o reino dele não é desse mundo, o que ele faz? Ele suporta. Então, se eu puder deixar uma palavra para você hoje, olhando para esse versículo, para mim e para você, aprenda a suportar o processo, muitas das vezes, que você tem que passar. Tá bom? É pesado? É. É dolorido? É. Mas aprenda a suportar esse processo. Tá? Seguindo e vendo esse exemplo de Jesus. Se você olhar logo no versículo de número 12, você vai ver que diz assim: olha, daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre. Aqui, na verdade, eu estou pulando o versículo aqui, mas os judeus, você vê que eles não querem que Jesus seja livre. E muitas das vezes o que ele diz? Crucificam. Esse homem é tratado como um ladrão, como um malfeitor, como um rebelde. Tá? Outra coisa que você vai ver é no versículo de número 7, você vai ver o seguinte: olha, os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com a lei ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Então qual era a acusação que eles tinham contra Jesus? Blasfêmia. Ele blasfemou. Essa era a acusação. Ele não matou, ele não roubou, ele não destruiu a vida de ninguém, ele só se disse filho de Deus. Isso para os judeus era um crime, era um pecado. Então para eles isso era o motivo deles matarem esse homem. A acusação é sem fundamento, a acusação é sem respaldo, mas eles batem nessa tecla. E aí, veja que Pilatos ele tenta libertar Jesus. No versículo de número 11, Jesus ele responde Pilatos, porque Pilatos diz para ele o seguinte: olha, você se nega a falar comigo? Você se nega a falar comigo? Diz Pilatos. Não sabes que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E aí Jesus responde: nenhuma autoridade foi lhe dada, nenhuma autoridade, Jesus responde, não teria nenhuma autoridade sobre mim se essa não fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ou seja, quem entregou Jesus? Os judeus. Os judeus mandaram, entregaram Jesus para Pilatos, mas nenhuma autoridade foi dada a Pilatos se não fosse do alto, de Deus. Tá bom? Sendo assim, irmãos, o que nós vemos é que Pilatos, ele tenta, no versículo 12, daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não é amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César, porque Jesus também, ele, por se dizer filho de Deus e se dizer rei, ele estava se opondo a César. Veja que interessante, irmãos, é que você vai perceber que os judeus eles têm uma acusação infundada e ao mesmo tempo você percebe que os judeus eles estavam dizendo: olha, César é sobre nós somos governados por César, obedeça a César. Mas se você se lembrar no capítulo 8 de João, você vai ver que eles disseram: nós somos livres, nós nunca fomos escravos. E agora eles estão dizendo o quê? Nós somos escravos, nós batemos continência a César. Então veja, irmãos, que o homem, quando ele quer fazer o mal, a injustiça, ela reina no coração dele. Ele é confuso, ele não tem identidade, ele não sabe o que quer, ele simplesmente acaba exercendo a injustiça, aquilo que está no seu coração. Então, ao mesmo tempo que os judeus diziam: nós não somos escravos, agora eles estão dizendo: sim, nós prestamos continência a César, nós temos que obedecer a César. Esse homem diz que é rei e ele está se opondo a César. Ele tem que sofrer essa pena de morte, certo?
E por último, você vai ver então, eu acabei citando aqui, você vai ver que a autoridade de Pilatos, ela só vem de Deus, ela só vem do alto. Toda autoridade, ela é dada por Deus. Você vai ver isso também em Romanos 13, tá? Que toda autoridade é dada por Deus. Então, se Pilatos estava exercendo aquilo ali, estava no controle de Deus. O que nós podemos aprender com isso então, meus irmãos? Veja só, eu não vou ler todos os versículos, tá bom? Mas o que nós podemos ver aqui? Mais uma vez, Jesus está dizendo para Pilatos, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus, ele tem o controle, ele tem a agenda, ele tem o tempo, ele sabe o que está fazendo. Isso é difícil para nós ouvirmos, para nós entendermos, para nós aceitarmos, na nossa limitação. Mas veja, posso dizer para você, Deus está no controle, Deus, ele tem a agenda, Deus sabe o que está fazendo, Deus, ele tem o controle da sua vida. Então, apenas ore a Deus pedindo para que Ele, Deus, conduza os meus passos conforme a sua vontade, me ensina a tomar as boas decisões e te agradar. E se acontecer alguma coisa que talvez eu não veja com bons olhos, que eu saiba respeitar o seu processo, porque Deus, Ele está no controle.